Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Peneda da Saudade, bem-vindos também a todos que estão aí em casa a acompanhar-nos, fizeram bem. Faziam melhor se estivessem aqui, porque é completamente diferente ver o que aqui está exposto do que estar em casa e ver ao longe. Mas mesmo assim, fizeram uma boa opção quando escolheram estar aí desse lado. Isto é o Centro Cultural Peneda da Saudade e hoje temos aqui a doutora Margarida Mota e o doutor Carlos Marta. Está certo? O nome, sim, não está? Está. Que nos vão falar de uma poeta de Miranda, poeta ou poetisa diga? E romancista. E romancista de Miranda do Corvo. Agradeço todo o apoio que o município de Miranda do Corvo está a dar para que as pessoas possam estar aqui, para que as obras possam estar aqui. Agradeço também esta proposta que nos foi feita, de conhecermos mais uma escritora portuguesa que deveria ser com certeza mais conhecida do que é. E dou a palavra aqui à doutora Margarida e ao doutor Carlos, que sabem muito mais disto que eu e que com certeza vão aqui apresentar-nos a escritora e a sua obra. Muito obrigada por terem vindo, obrigada mais uma vez ao município de Miranda do Corvo. Muito obrigada pelas suas palavras e agradecer efetivamente esta oportunidade que nos dão de dar a conhecer uma escritora praticamente desconhecida no panorama nacional e também até no panorama local. A Carmen de Figueiredo nasceu em Miranda do Corvo em 1916, 1914 e logo residiu, portanto, em Miranda do Corvo. Foi uma escritora que teve uma produção literária intensíssima, dispersando-se pelo romance, pelo conto, pelos artigos em jornais, mas ficou praticamente desconhecida, inclusivamente a nível local. Ela saiu de Miranda, foi viver para Lisboa relativamente cedo e há pouca memória na comunidade desta escritora. Teve um irmão que teve um papel político relativamente importante na comunidade, o Zolmir de Figueiredo, mas continua de facto a ser desconhecida. E o nosso objetivo com esta iniciativa é de facto dar a conhecer esta escritora, a sua produção literária, que reflete muito da vivência da comunidade naquela época. Portanto, ela começou a escrever na década de 40 e a primeira obra que escreveu foi Caminho do Calvário, que inclusivamente o arranjo gráfico da capa tem precisamente uma ilustração do Calvário, portanto, do Alto do Calvário, uma referência em termos de património, do roteiro turístico-cultural do concelho, e muitas das referências em termos de topónimos são referências locais. Portanto, muitas das obras dela referem topónimos locais: o Senhor da Serra, os Bujos, o Carapinhal e outras referências locais que quem lê identifica perfeitamente as localidades e, inclusivamente, algumas das personagens conseguem-se identificar o perfil, digamos assim, da personagem com alguns habitantes locais. Mas se calhar aqui o meu colega é capaz de dar aqui mais algumas pistas precisamente sobre isso. Boa tarde, obrigado pelo convite. Dizer que efetivamente não há muitos elementos sobre Carmen de Figueiredo. Ainda hoje, curiosamente, por vários motivos que já vamos abordar, ela foi marginalizada.
Mas, curiosamente, mesmo em Miranda, mesmo hoje, se falarmos nela, as pessoas mais antigas são capazes de ter esta observação: era meio maluca, era uma doida. Quem é fora da caixa, em determinada época, é sempre conotado com uma certa loucura, nem que não seja, nem que não corresponda à verdade. E o facto é que ela era uma mulher desempoeirada, digamos assim, não é? Digamos que Miranda era pequena demais para ela. Ela foi viver para Lisboa e se calhar até Lisboa, até o país na altura era pequeno ou tinha uma pequenez demasiado grande, perdoem-me a expressão, para ter uma mulher a assumir tanta coisa como ela assumiu. Por exemplo, porque Portugal, e nós temos sempre que recuar à época, não é? Nós estamos num regime ditatorial, num país, para além disso, mesmo tendo a Europa ou outros países com ditadura, o nosso é mais atrasado em termos socioeconómicos e culturais, e ela vai desafiar, no fundo, uma sociedade patriarcal, não é? Religiosa, conservadora, porque mesmo, e é uma coisa curiosa que nós conseguimos ver em alguns documentos, mesmo numa sociedade que tem escritores que até abordam temas ligados à dificuldade das pessoas mais pobres, a uma certa, falam ali de alguma opressão até, mas mesmo assim as academias, os jornais são dirigidos por homens. E ela, é difícil uma mulher penetrar neste meio, não só por isso, mas depois também pelos próprios temas que ela aborda. E que mais tarde vão dar origem, portanto, aos livros serem censurados, não só pelo aspecto político, pelo aspecto dela falar na desgraça da vida dos camponeses, dos operários, nas dificuldades de alimentação, na miséria em que viviam, mas também porque depois, do outro lado da defesa da liberdade e da independência da mulher, ela, para além de defender a independência da mulher, poder ter um emprego, nos anos 50, as coisas não eram bem observadas, não é? Para quem está de fora. E depois a própria liberdade em termos sexuais. O aspecto que ela trata nos livros, na trama dos romances dela, assuntos completamente tabus: o sexo, a homossexualidade, a violência doméstica. Portanto, ela trata isso tudo em algumas das obras, especialmente naquelas como o Famintos, que foi censurada. Portanto, desculpa, sim, só ia interromper para dizer que esta obra foi uma das duas que foi censurada, 20 anos do manicômio, e a PIDE, no relatório que faz, portanto o livro é censurado, e a PIDE, no relatório que faz sobre a obra, diz: é de um realismo tão cru e descrições de tal lubricidade que custa a crer terem sido escritas por uma mulher. E, portanto, a PIDE depois chama a atenção do editor porque é que o livro efetivamente tinha sido publicado e, portanto, não tinha havido uma censura prévia. E o editor diz que não costuma submeter à censura romances passionais, porém, reconheço que o referido romance é demasiado realista e só dei por isso, depois deste estar impresso, como era feito por uma escritora, nunca supus que esta tivesse escrito com tanta realidade. Portanto, todos achavam que era impossível uma mulher escrever com esta dureza, com esta crueldade, como o meu colega disse, não só a vida dura dos camponeses, que ela também conhecia de Miranda, não é? A violência doméstica, o alcoolismo, e depois esta dimensão das questões mais privadas, da homossexualidade, etc., que eram verdadeiramente escandalosas numa sociedade muito dominada ainda pela Igreja, conservadora, como dissemos há pouco. Efetivamente, ela teve estes dois, foram dois dos romances, portanto, o 20 anos no manicômio e Famintos, foram as duas obras censuradas pela PIDE, e sendo que os Famintos foi há pouco tempo reeditado
na coleção das obras censuradas do público, portanto, que está a sair desde o ano passado. Todos os meses sai um dos livros que foram censurados, sendo que, portanto, foi da Carmen de Figueiredo, foi editado este pelo Jornal Público. Sendo que, dos livros censurados pela PIDE, apenas 9 mulheres viram os seus livros censurados, não é? E, portanto, isso revela que a produção literária das mulheres, que estavam muito mais confinadas ao espaço doméstico, era reduzida, não é? Em comparação com as centenas de livros escritos por homens que foram efetivamente censurados. Algumas das escritoras que foram censuradas, como por exemplo a Fiamarce Pais Brandão, a Natália Correia, acabaram por ser conhecidas, não é? Ao contrário da Carmen de Figueiredo, que caiu efetivamente no esquecimento, não é? Ela, numa entrevista que deu por volta de 1950, considera-se uma escritora realista, e isso é muito engraçado porque na altura que ela escreve é o neorrealismo que está mais em voga, não é? Mais aquela coisa realmente de demonstrar a dificuldade das classes mais desfavorecidas, aquela luta heroica, e ela, tocando nesse assunto, ela vai ao realismo, ela diz: eu escrevo o que vivo, não é? Portanto, e quando se fala daquelas paixões exacerbadas, daqueles assuntos tabu, tem a ver com o que ela conheceu, não é? Eu recordo do meu pai, aqui há uns anos, falarmos, e ele dizer que algumas das personagens que apareciam seria relativamente fácil para quem era daquela altura, quem foi contemporâneo, mais ou menos, não era identificar completamente, mas se não é esta, está lá perto. Portanto, ela tinha esse conhecimento muito próximo da realidade, e isso levava a que, efetivamente, o que ela escrevia era real, era o que acontecia nas famílias, porque, como referimos, havia a mulher, até o próprio regime, não é? A própria Constituição de 1933 confinava a mulher ao lar, não é? Tomar conta dos filhos, servir o homem, e mais do que isso nada. E mesmo quando, na altura da Segunda Guerra Mundial, começou as mulheres a terem algumas profissões, as profissões foram escolhidas, não é? O próprio Estado, sim senhor, podem ser enfermeiras, podem ser professoras, mas para isso não podem estar casadas, nem podem ter filhos, mesmo sejam viúvas, não podem ter filhos, que é para se dedicarem à causa. E porquê? Tudo isso fazia parte da estrutura do regime, da educação, porque elas seriam, no fundo, as guardiãs da educação que eles pretendiam. Portanto, voltavam a explicar às seguintes. Havia aqui uma coisa curiosa, porque em determinada altura, uma brasileira que escreve uma tese sobre ela fala que, a propósito de uma relação lésbica, supostamente lésbica, entre duas personagens, e que uma personagem, quando a tia descobre que podia ali haver qualquer coisa, passa a espiar a sobrinha, constantemente, para não dar hipótese. E essa escritora que faz a tese diz que, no fundo, isto era pôr as mulheres a vigiarem a sua própria vida, ou seja, a contribuírem para que o sistema... Para consolidar o sistema. A consolidar o sistema. E daí essas profissões eram mais ou menos já tidas em conta com isso, com manter o status quo, não é? Manterem aquilo daquela forma para não haver ali ninguém que fugisse, muito menos que as mulheres começassem a aparecer que poderiam ir mais à frente ou se poderiam organizar. Portanto, tem também isso. E também este esquecimento que a Margarida falou, dela mesmo depois do 25 de Abril, ela não é recuperada, não é? Ao contrário de 2 ou 3 foram, mas essas 2 ou 3 foram porque também
frequentavam outros meios, não é? Também escreveram mais no final do Escreveram regime. mais no final do regime, por exemplo, aquela questão das Três Marias que lhe foi dado. Elas abordam alguns temas que ela Já foi na abordou, mas década de 70. isso. na altura que o regime já está mais podre, não é? E esta foi mesmo daquela força do regime que era muito mais difícil, até por isso tem um valor acrescido o desafio e a subversividade que ela teve na escrita, não é? É um bocado isso. Eu acho que ela, de facto, era uma mulher fantástica, porque, além de ter esta produção literária, ela escreveu 12.000 contos, não é? Teve 15 romances. Artigos, foi uma Sim. loucura para os jornais. Uma coisa fascinante, portanto, ela escrevia quase diariamente em jornais. Foi diretora também de uma outra revista e foi também pintora. Ela também pintava. Nós, inclusivamente, o município conseguiu uma doação de descendentes da família, nos doaram 2 quadros dela. E, portanto, ela de facto era uma figura fascinante, e o nosso propósito de trazer aqui esta escritora foi, efetivamente, dar a conhecê-la, não é? E chamar a atenção, de facto, para a necessidade de a tirarmos do anonimato. E também havia aqui uma outra questão que nós, se calhar, pronto, a plateia aqui presente não é muito extensa, mas gostaríamos, em todo o caso, de lançar esse desafio, que é esta questão da censura, não é? E, no fundo, até atualizar um bocadinho esta produção da escritora, não é? E será que nos tempos de hoje, não é, com todo este mundo conturbado e com este avanço de movimentos totalitários, fascistas, populistas, não é? Pelo menos a nós assusta-nos um bocadinho que estes tempos da censura regressem. E, portanto, essa também é digamos que é uma vertente que nós gostaríamos de explorar, e que não sei se quem está aqui Até porque muitos destes assuntos que ela coloca, que eram tabus na altura, também, se calhar, ainda não deixaram completamente de ser, pelo menos, um dos meios mais pequenos. Mas se lembrarmos, por exemplo, o aborto, neste momento, Exatamente. alguns estados nos Estados Unidos já já o estão a proibiram. retroceder, exatamente. Portanto, É um risco que se corre, é precisamente um risco que se corre. será que corremos efetivamente algum risco, não é? Nós esquecemos um pouco que a liberdade custou muito a ganhar, não é? Pensamos que é um dado adquirido e infelizmente não é. Portanto, convém que, como alguém dizia, é mais ou menos uma flor que nós temos que ir regando e tratando dela, que é para ela não murchar ou morrer, depois não há hipótese. Mas, efetivamente, em relação à autora, tem esta força de, num período muito difícil, ter desafiado tudo e todos. Era ousada, não é? Foi muito ousada para o seu tempo, insubmissa, não é? Completamente. Não cabia em Miranda de modo nenhum. Era demasiado pequena a comunidade para um espírito tão libertino para a época, não é? Posso fazer uma pergunta? Sim. Ela nasceu em 1914 e morreu então 2006. 2006, em Lisboa. Ela Sim. morre em Lisboa. Nasce em Miranda e morre em Lisboa. Eu penso que ela terá vindo, eu não sei, o Zé Oliveira talvez tenha uma ideia, ela não terá vindo muita vez a Miranda, pelo menos nesta última fase da vida. Não tem... Ela vai para Lisboa em 1945 ou 46, o mais natural 46, e sim, vinha pouco. Tinha pouco. Eu lembro-me ainda dela, mas confesso, lembro do tempo dela. Confesso que não me recordo de alguma vez a ter visto, embora tenha sabido que ela esteve. Quem se lembra melhor, por uma razão, porque era filho do chefe da estação Carinho de Ferro, e então vivia na estação, é o Sansão Coelho, ainda se lembra, porque ela ia lá para o bilhete, depois ia para casa, depois às vezes oferecia um livro ou outro ao pai, chegou a oferecer livros ao pai, e portanto ele tem alguma memória, embora difusa, dela.
Muito bem, o Sr. Zulmiro, sim, o Zulmiro José Eduardo Figueiredo, foi quem me entusiasmou para esta figura, para a existência da Câmara. Agora, a pergunta é, desculpe, se... Não, era a questão da censura e, portanto, ela pertencia ao grupo, a uma tertúlia que era tutelada pelo António Ferro. Agora, é certo que o António Ferro, à semelhança do que faziam os italianos, portanto, mimetizando um pouco com o comportamento de Mussolini, tentava trazer para junto de si as figuras de alguma importância. O caso do Almada Negreiros, por exemplo. E o Almada não se pode dizer que fosse um fascista. Agora, tinha de devorar a vida, tinha de pagar. Porque a Câmara vivia com dificuldades económicas. Bastantes. Apesar de escrever com muita regularidade, escrevia diariamente, ou quase diariamente, com disciplina. Levantava-se de manhã cedo e sentava-se à sua secretária e começava a escrever. Sempre à mão, nunca usou máquina de escrever. Tinha uma letra. Se quiserem, depois eu posso mostrar a caligrafia dela. Nós também temos aqui alguns dos livros que estão autografados. Pronto, era com essa caligrafia que ela escrevia. Agora, portanto, no grupo do António Ferro, por exemplo, aquele Carlos Val Ferraz, acho que é isso. Sim. Escreveu sobre ela, justamente citando essa circunstância, referindo essa circunstância de que ela pertencia ao grupo Do Ferro. do António Ferro. E assinala ele, o Carlos Val Ferraz, que é uma figura da nossa cultura, portanto, de confiança, em quem se pode realmente acreditar, e ele sublinha uma figura hoje completamente esquecida. E há bocado, eu estive ali no carro à espera da hora, porque vim demasiado, vim convencido que havia aqui documentação, a ver e tal, porque afinal deparei-me só com os livros. E estive a rever isso. Essa referência ao facto de ela hoje estar, não sei se ele diz injustamente ou não, esquecida. Agora a censura. Naquela altura escrevia-se e desenhava-se, por exemplo, os cartões e tudo isso eram feitos, toda a produção jornalística era um bocado feita à medida do que dava, e mais para quem tinha a necessidade de sustentar a família, porque ela ficou viúva, crapo. Sim, pois. Tenho aí uma cópia do mandato de captura do marido após o 25 de abril. Que foi detido por ter sido colaboracionista do sistema, do governo. Escreveu imensos opúsculos, os livros. Há alguns até não são opúsculos, são livros de lombada, digamos. Panfletários, sempre pró, Estado Novo, contra tudo o que fosse mudança. E ela divorciou-se, teve 14 anos casado, ficou com o encargo dos filhos, chegou a ter que pôr os filhos em casa da mãe por incapacidade dos sustentar. Chegou a ter pôr em casa da mãe e em casa do sogro. Do sogro, peço desculpa. Em casa de uns tios, em Leiria. Parte do liceu deles foi feita em Leiria. Esses tios, os filhos da Câmara eram primos direitos, eu não posso dizer o nome dele porque eu não tenho a autorização dele para referir isso, porque ele não gosta nada da figura do marido da Câmara, o ex-marido da Câmara. É um pintor e desenhador ainda vive na Lausanne, tem uma presença, digamos, no panorama aqui dos artistas de Coimbra e é primo direito deles. Chegou, foi companheiro deles, dos filhos da Câmara, em Leiria, enquanto estudante do liceu. Portanto, até repare que esse facto, e eles viveram em Coimbra, em Leiria, esse tempo que viveram em Leiria, não garantia nenhum pagamento de subsistência. Quer dizer, eram os tios que os alimentavam. Aliás, ela assumiu sempre que queria viver da escrita. Desde muito nova, ela assumiu a escrita como querendo viver. Ela queria ser escritora. E, bom, a fase que ela foi
escritora e de alguma qualidade. Não quero estar a desestabilizar aqui, mas posso mostrar-vos uma fotografia de má qualidade de um trabalho dela. A fotografia de má qualidade foi feita com uma telemóvel e com fraca luz, de um quadro dela. Eu posso mostrar, penso que não. Nós temos 2 quadros dela na biblioteca. Na biblioteca, isto é, estão na pertença do município e que de facto tem uma qualidade estética bastante. Sim, até porque repare que ela não. O Caminho do Calvário não é o primeiro livro dela, é o primeiro romance. Primeiro romance. Antes disso, houve 2 livros, Sim. dos quais ninguém encontra, não aparece, chamava-se. Ela repudiou um bocado o primeiro livro, chamava-se É que não somos esquecer. Esse livro não aparece a parte de E depois há um outro livro, Ele Não Era um Marido, que é um livro de contos, lidos a partir da imprensa, escritos por ela, mas nos jornais. Portanto, ela teve 22 ou 23 livros escritos. A censura, pronto, é isso, a censura, ela queixava-se bastante na correspondência dela, por exemplo. Na fase em que ela chegou a ter aulas de pintura, vinha um professor de Lisboa aqui a Coimbra, cujo nome eu tenho, mas de memória não. E era um professor conceituado, de nome até relativamente conhecido para quem seja atento às questões das artes. Enquanto procura, posso só perguntar-lhe o nome? O meu nome é José Oliveira. É só para nós sabermos e as pessoas lá de casa também saberem. José Oliveira. Uma pessoa que sabe tanto Não sei, ignoro tanto sobre ela que nem queira saber. Isso é que eu ignoro. Uma quantidade enorme de ignorância que eu tenho. É sempre sobre ela. Pronto, mas aquilo que sabe, partilha connosco. Exatamente, que é importante. Eu confesso que não conhecia e nem conheço a escrita de Carmen Figueiredo. Sim, mas já estou curiosíssima, já me aguçaram a curiosidade e já que saiu essa edição agora aí do Expresso, do público. Eu vou ver ainda se encontro, porque estou curiosíssima. mas há outro anterior, também do público. Então, Ela é o único autor que aparece repetido nas duas coleções. Sim, que aparece nas duas, representado, melhor dizendo, nas duas coleções. O público dedica 2 coleções, uma aqui há uns 2 anos, ou 3, sei lá, não posso agora precisar, mas eu digo-lhe já quando é que foi. Não, mas nesta coleção de livros censurados. Antes dessa houve outra. Sim, mas eu estou agora nesta que saiu do público, que é comemorativa dos 50 anos de 25 de Abril. Portanto, eles estão a publicar desde o ano passado, Sim. todos os meses, no dia 25, publicam uma obra censurada. E esta saiu nesta coleção. Isso. Mas ainda pode adquirir e basta telefonar para o público, pode pedir que liguem lá ao departamento. Online, está para comprar. Ou online, se calhar também. A outra coleção saiu em 2021 e também saiu eram os tais 9 mulheres, uma coleção de salvo erro 9, em que ela também aparece. Portanto, são 2 coleções do João. mas não é com o mesmo livro. Não, é outro, é o Famintos. Esse é o Famintos. Este é o Famintos, o outro é o Manicômio. O tal desenho está aqui fora do sítio, isto é, não está onde se supunha. Portanto, agora, acerca da quantidade de trabalhos que ela produziu, não acredito muito nos tais 12 mil contos. Ela própria deixou escrito, em alguns textos, pelo menos por 2 vezes, que escreveu 12 mil contos. Eu estive a fazer as contas, desde que ela... Não era impossível, mas não podia fazer mais nada na vida. Tinha de escrever ali tumba. E depois onde é que eles estão? Porque ela publicou fundamentalmente... Era dos jornais. No Diário de Lisboa, Diário Popular, chegou a publicar no mesmo dia um conto no Diário de Lisboa e outro conto, diferente obviamente, no Diário Popular. No mesmo dia. Às tantas chegou aos 12 mil.
Não chegou. profícua. Não. Mas não Os tínhamos do, combinação todos os dias. os do Diário de Lisboa eu já repeti todos. E pronto, são bastantes, mas não são 12 mil. E não são metade. Nem são, enfim, não tinha agora presente quantos, mas não. E no Diário Popular, há um ser por quantidade semelhante, mas enfim. Depois também publicado por outros sítios, até em jornais regionais. Mas agora, há aqui uma informação que diz que ela publicou 2 mil. Acredito. Porque a internet está cheíssima de erros. Há aqui um destes artigos acerca do livro que saiu em 2021. Cá está o desenho. De uma professora aqui da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que diz assim, não vale a pena ir agora procurar e ler, mas tenho aqui, que diz, uma escritora muito desconhecida, não se sabe quem é, nem se sabe tal, sabe-se pouquíssimo da vida. De fonte segura, mais ou menos, as palavras são mais ou menos estas. O sentido é mesmo este. De fonte segura só se sabe que ela nasceu em Miranda do Douro, e no ano de 1916, essa do 16 então, ainda será que caiu nessa. Não, nasceu em 14. Tenho aqui a certidão de nascimento e também consultei a certidão de nascimento ainda quando elas eram manuscritas. E portanto foi em 14. E ninguém lá foi a 14 por acrescentar aquilo no meio. Agora, a conversa vai um bocado desarrumada, paciência. A fotografia é de muito má qualidade, mas passa de mão em mão, ou seja, é um retrato, uma pequena. Tem a seguinte... O que nós temos são 2 naturezas mortas. Essa também passa a piada. Já percebem porquê. Consegue, Fernando? Não é de lá perto da câmera. Não. Isto é assim. Ela ia pintar aqui em Coimbra, ali para o Tovinho, ali alguns, para um sítio qualquer. Ela pintava especialmente os laranjais lá abaixo. Procurem por aí o sítio onde se vejam os laranjais e pode ser que seja desse sítio. E havia lá no recanto que ela escolheu para pintar cá para baixo, a vista geral, havia um casebrezito, uma casa de fracas condições, digamos. E uma garota da casa ia para lá vê-la pintar. E ela achou piada, sim senhora, então gostas de pintar? Sim, eu gosto de ver. Está bem. Então um dia ia pintar o teu retrato. E fez um esboço, levou o esboço para casa, e passado, não sei se semanas, meses, não posso garantir, trouxe este trabalho. E foi lá, e a miúda não apareceu. E ela foi lá à casa da miúda, bater à porta, a miúda tinha morrido. Foi a mãe que a atendeu e disse, olha, ela relata isto num texto dela. Está relatado. Agora, os trabalhos dela... Mas este quadro está onde? Ou desapareceu? Este quadro está em Miranda do Douro. Ok. De resto, o quê? Sobre... de fonte segura, sabe-se que ela... Ao certo, só se sabe que ela nasceu em Miranda do Douro e em 1916. Ela nunca emendou a questão da data e supõe alguns contemporâneos dela que ela terá escondido. Deixou correr. Alguém se enganou ou então ela própria provocou ele e deixou correr para ficar mais nova, porque ela era um bocadinho idade. Ela gostava, cultivava uma certa vaidade. Uma pessoa que convivia com ela, e que eu ainda não explorei convenientemente, era a Dona Manuela Redondo, filha do velho José Carrão Redondo, e encontrava-se com ela em Lisboa, na Avenida de Roma. Porque ela morava ali muito perto, ela morava, desde 1946, mudou, não foi em 46, foi posteriormente. Paciência. Morava na Rua Edson, que é uma transversal, era um bairrozinho assim, com aspecto de, não digo um condomínio, mas quase. A Rua Edson fica entre a Avenida de Roma e a Avenida de Madrid. E então era para ali alguns que elas se encontravam, numa pastelaria qualquer que há para ali, não conheço meio da zona, conheço mal, conheço só quem passa, e deserto para se vir embora. Agora, as situações com o marido, por exemplo, ela chegou a receber em casa
fulanos do casino da Figueira da Foz para irem buscar dinheiro que ele tinha, que ele queria. E ela chegou a pagar, dizendo assim, tomem lá o dinheiro e desapareça, não me chateia mais com isso. E a pagar dívidas dele. Sim. Ou seja, os temas, no fundo, que depois vamos encontrar na escrita dela, têm muito a ver com as próprias vivências. Não é? Muitas vezes. E reconhecem-se personagens da Terra Sim, ou nos livros? Os mais antigos, sim, eventualmente. Pelo menos parecerão. Sim, muitos, sim, sim. Eu comecei a lê-la com os meus 17 anos, 16, 17 anos. Aliás, aos 17 anos, há bocado procurei para trazer, mas depois acabei por não encontrar. Tenho o bolsinho fora do sítio, e estava com pressa. Escrevi no jornal Voz de Penela, eu fazia uma rubrica assim, de correspondência, o chamado correspondente em Miranda do Corvo. E dei nota da morte da mãe dela. E já na altura eu escrevi lá, eram 5 ou 6 linhas, eu escrevi que era mãe de fulano e fulano, e da insigne escritora, ou se não lhe chamei insigne, chamei-lhe outra coisa pior ainda, fulano de tal. Onde é que eu ia? Se é possível identificar, É se na altura identificar algumas das personagens, ou pelo menos lá perto. Eu na altura tinha, apesar destes meus 17 anos, a verdade é que, vamos lá ver, eu venho para Miranda do Corvo com 13. E eu já tinha conhecido outras transumâncias, outras mudanças. E eu tinha necessidade de conhecer o melhor possível. Ia quando chegava ao luz, ia com aquela sede de saber quem é, quem é que não é, quem é que fala, quem é que não sei o quê. E comecei a ler então os trabalhos dela, como eu disse já há pouco, motivado pela existência, pela pessoa do irmão. E comecei, e dos 13 até aos 17 fui conhecendo ali o meio urbano, também naquela altura era mais pequeno que agora, muito mais, era mais fácil de conhecer. Naquela altura não, se houvesse alguém que se cruzasse connosco, a gente tinha a certeza de que aquele alguém ou era ou não era habitante da vila. Mas não se sabe hoje, se eu for a Miranda, não faço ideia se aquela pessoa que vai, mesmo que eu seja residente em Miranda, de certeza que não me estou enganado, não sei se aquilo mora, caso não mora. Havia muita gente, sim, bem, sei lá, 2 irmãs, viúvas, que viviam cá embaixo da praça, que uma vez li qualquer coisa, que eram mesmo elas, outro exercício interessante, para mim interessa-me mais, digamos, é reconhecê-la nas suas próprias personagens. nas ficções. Isso é muito interessante. É. Olha, estou curiosíssima. Porque ela diz mesmo, eu tinha aqui lá, tudo quanto escrevo é vivido. Pois. Nem tudo era por ela, é certo, nem tudo era vivido por ela. Aliás, ela há uma altura em que ela tem receio, não sei se é na correspondência dela, que ela troca com, já digo-vos o nome do livro. Está aqui já. As coisas, os artigos, não eram só os livros que eram censurados, os artigos dela, os contos também. Há aqui, por exemplo, um que é Fogo na Fábrica. Tem aqui a tarjetazita do Jornal República, que dá para perceber. Tem o risco azul, isso não se pode publicar. Sim, é uma cruz. Uma cruz. Uma cruz. Era o lápis azul. Proibido publicar. Pois, isso está proibido, não sei se diz aí Isso nem visado. chegou a ver a luz do dia. Obrigada. Pois, sim, mas teve. Era o doutor. Alfredo Pimenta, que era o diretor da Torre do Tombo. Os contos dela estão todos colecionados. Não. Eu tenho aqui. Isto aqui é um terço que eu tenho dela, levantado. Isto é material preparado para ser editado, assim alguém queira suportar os custos, porque eu
já me dá trabalho e já me dá prejuízo o tempo que eu dedico a isto. Agora, os contos dela, por exemplo, tenho quase tudo, isto é, do Diário de Lisboa não tenho preocupado muito porque eles estão online, portanto, a qualquer altura se recolhem. Agora, Diário Popular, por exemplo, 3 aspectos da mesma história pelo Carmen de Figueiredo, crónicas, esta é a Diário de Lisboa, é uma crónica, não é um artigo, não é um conto. Escreveu poesia também, ou não? Escreveu poesia, mas não era propriamente. Não é? ela não é mais mais próximo. Não, Era mais prosa. fácil. Conto. Como disse, antes do. Esse o Caminho do Calvário, se calhar é capaz de ser um dos melhores livros dela, mas sendo o primeiro romance, não é o terceiro livro, atenção, o terceiro. O primeiro, então, como eu disse, ela rejeita e ele não aparece, paciência. Por exemplo, refere muito aqui o comboio das 8 descarrilado na Trêmula, perto da Trêmula. Portanto, topónimos. Topónimos. Disto tem bastante. Faz referência, sei lá, a passagem de nível. Que até muito tarde foi uma zona de descarrilamentos. Sim. No meu tempo. Pois, E aquelas barreiras muito íngremes ali, quase todos internos. Este caso aqui ainda não averiguei se poderá ter sido um dos casos autênticos ou não. Pronto. Peço desculpa, por exemplo, logo aqui no Faminto, logo na primeira página, tem logo aqui umas referências a localidades de Miranda do Corvo. O Chafariz dos Burros, encaminhando seus passos para Semido ao Senhor da Serra, portanto, também 2 localidades do concelho, e, portanto... Tem um trabalho interessantíssimo, não me recordo agora qual é, em que ela conta que uma mãe desesperada, uma pessoa, não se sabe se foi bem, se não foi, de uma criança, foi abandonar um recém-nascido no chafariz da Cruz Branca. Mas depois esse miúdo depois foi resgatado por alguém que o adotou, não sei o quê, que esse alguém seria de Almalaguês, ou ali alguns. E depois o miúdo acaba por crescer, vai para o Brasil, não sei o quê, depois regressa. Aliás, é o Brasil, depois ela volta e meia usou o Brasil. Ela nunca foi ao Brasil. O que se passa é que houve uma escritora brasileira chamada Carmen Figueiredo só, enquanto que esta é Carmen de Figueiredo. E morreu muito nova. Era uma indigenista, isto é, uma pessoa que se dedicava aos interesses dos indígenas e à vida social que tinha, então morreu muito nova com uma doença contraída por contágio lá com os indígenas. Morreu bem com 30 e tal anos. E por vezes isso dá confusões. Agora, mais o quê? Há uma referência, por exemplo, aqui no Caminho do Calvário, há uma referência. O Caminho do Calvário sabem o que é, onde é, não é? Sim. Onde está a biblioteca, tá? Exatamente. Sim, aquela rua. Pois, faz uma referência, por exemplo, isso ainda era parente dela, ao Sr. Virgílio do Café Avenida, o pai do Gilito. Gilito, exatamente. Faz uma referência ao filho dela, ainda há pouco tempo ofereci um livro desses que comprei também numa revista, ao Virgílio queixava, chorava-se muito, tinha tido esse livro, depois desapareceu, e então encontrei um e ofereci. Mas mesmo nos alfarrabistas é muito difícil encontrar os livros dela. É difícil, Temos é? procurado É difícil, é? e não... Como disse... Temos procurado alguns, mas... Pois, olha, eu ainda há poucos dias ofereci um exemplar desse do Caminho do Calvário e um deste, Os Amores do Máximo, em troca pelo cego que eu conheci. Mas não podemos também dizer tudo, temos é que despertar a curiosidade para esta autora. Claro. E, portanto, eu penso que podemos ficar para já por aqui. Quem quiser saber mais sobre Carmen de Figueiredo, não confundir com Carmen de Figueiredo brasileira, portanto, quem quiser até pode falar ali com aquele senhor
amigo que veio cá trazer mais informação, que é um especialista, já percebemos que é um especialista em Carmen de Figueiredo, e a quem eu quero agradecer muito também ter vindo partilhar connosco esta pesquisa toda que tem feito ao longo da sua vida. Vinha para aprender. Então o senhor sabe tanto, Pois tem tanto para nos ensinar. A ver. E agradecer mais uma vez a presença da senhora Vice-Presidente. Obrigada por ter vindo, obrigada por terem vindo também aqui. Obrigada mais uma vez por nos despertarem a curiosidade, como fizeram, para esta escritora portuguesa resistente à ditadura. Obrigada mais uma vez por terem estado, obrigada por terem estado connosco. Espero que as pessoas que viram lá em casa e as pessoas que aqui estão fiquem com mais curiosidade em conhecer a escrita de Carmen de Figueiredo. Eu fiquei curiosa e vou ver se encontro alguma coisa dela para ler, porque eu acho que vale a pena. Eu ouvi dizer aí que os contos andam na internet. Não foi o que me disse? Que os contos do Diário de... do Diário de Lisboa, portanto, os contos que saíram no Diário de Lisboa estão na internet. Acho que vou começar por aí. Enquanto não encontro nenhum livro, acho que vou começar por aí. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos os que estiveram, obrigada à doutora Margarida, doutor Carlos, obrigada ao senhor José Oliveira. Sim. E obrigada a todos por estarem. Até à próxima. Obrigada a todos. Muito obrigado.